Olá, queridos coroinhas, servidores do altar da Paróquia Imaculado Coração de Maria no Parkway. Aqui é o seminarista Rafael, da Arquidiocese de Brasília. É uma alegria estar falando com vocês novamente. E hoje eu venho trazer um tema muito importante para a nossa vivência litúrgica, que é a nossa postura diante do servir, diante da liturgia. Como nós devemos postar as nossas mãos, o que significa o ajoelhar, o inclinar-se e todas as demais posturas. Quero tocar especialmente nessas três, né? O ajoelhar-se, o inclinar-se e as mãos, né? A postura das mãos. Então, hoje eu trago para nossa pequena formação 2 livros bem interessantes que falam sobre isso, claro, baseados no missal, no cerimonial dos bispos e na tradição da igreja, na tradição litúrgica da igreja. Vou abordar de maneira, espero que muito simples e acessível, um pouco da teologia litúrgica, e espero que vocês tenham bom proveito disso, tá bom? Então vamos iniciar pedindo a Nossa Senhora, sede da sabedoria, sede de toda a humildade, que nos acompanhe neste momento, nos ilumine, nos alcance graças de nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Virgem Maria, quero confiar este momento a Ti, confiar os coroinhas, os servidores do altar desta paróquia, de Teu Filho Jesus, de Teu povo. A Senhora reine em nossos corações e o Teu Imaculado Coração alcance muitas graças do Sagrado Coração de Jesus. A Senhora soube, com toda a humildade e obediência, pobreza, servir a nosso Senhor e antes amar completamente o Pai com um coração prostrado e reverente. Ensine-nos então, Mãe, a ter um coração, a ter um corpo, a ter uma alma totalmente devota. Com os nossos gestos, as nossas ações, os nossos sentimentos, palavras e com todo o nosso coração nós sirvamos ao Senhor com alegria e com santidade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Imaculado Coração de Maria, sede nossa salvação. Sagrado Coração de Jesus, nós temos confiança em vós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem. Então, como eu disse, eu trouxe 2 livros bem interessantes para vocês. Vou mostrar aqui. Primeiro, quero mostrar um livro que eu uso bastante nas formações. Bem, vai estar espelhado aqui, mas depois eu passo o nome para vocês na descrição do vídeo, tá? Que se chama Entrarei no Altar de Deus. Esse é o volume 1 sobre a Santa Missa. E esse autor, ele se baseia, claro, no missal, nos documentos litúrgicos, né, nos livros litúrgicos, para nos explicar com mais profundidade, com mais pormenores, como que nós devemos estudar a liturgia. O outro livro, esse livro muito bom, que eu vou mostrar agora para vocês, deixa eu pegar aqui, é esse livro aqui, que se chama Teologia da Liturgia, do Joseph Ratzinger. Quem é esse? Bento XVI, nosso Papa Emérito. Nosso querido Bento. Então, vou utilizar também Bento XVI para falar com vocês, tá bom? Então, vamos lá. Vamos para esse assunto. Vou começar com Bento XVI. Já que eu já estou com o livro dele aqui, vou começar com Bento XVI. Antes de falar propriamente dos gestos litúrgicos, eu quero falar um pouquinho da razão. E por que é importante a gente ter a razão das coisas? Porque a gente precisa ter a razão das coisas para saber fazer bem as coisas como devem ser feitas. E isso não quer dizer que a gente tem que seguir lei pela lei, né? Mas isso significa que a gente precisa conhecer aquilo com que nós devemos amar
e com o que nós vamos servir a Deus, né? Então, são nos nossos gestos litúrgicos que nós vamos também amar a Deus. E Bento XVI fala assim, sobre a ação litúrgica. Ele fala que a ação litúrgica é um agir de Deus. A liturgia da fé, então, se estende além do ato cultual até investir na vida cotidiana. Ou seja, a ação litúrgica começa no culto, começa na nossa ação lá na paróquia, lá no presbitério, quando a gente está servindo na missa, em outros sacramentos, e se estende para toda a nossa vida no nosso dia a dia. E então, ao nosso dia a dia, a nossa vida cotidiana, o Papa Bento diz que deve se tornar também litúrgica, deve se tornar um louvor a Deus, um serviço para a transformação do mundo. Olha que bonito isso. A nossa vida tem que ser uma ação litúrgica, ou seja, uma ação, um serviço para a transformação do mundo. Aqui a gente pode imaginar, por exemplo, quando vocês estão servindo na liturgia. Imagine que as pessoas que estão lá na Assembleia, vendo vocês agindo na missa, elas estão também tendo o testemunho de vocês, né? O testemunho de devoção, de piedade, e eles querem ver na sua vida também a ação de Deus, né? De tal forma que vocês não somente sirvam bonitinhos no altar e depois voltem para casa e cometam os pecados e sejam maus filhos. É importante que vocês, servindo no altar, sejam exemplo na igreja, mas também sejam boas pessoas, pessoas de Deus, pessoas que comunicam a Deus, que vivam piedosamente, devotamente, que rezem não somente na igreja, mas em toda a vida, e tenham uma vida espiritual que se expressa em todos os seus atos, em tudo que você for fazer, mesmo quando você não estiver servindo propriamente na missa, nem rezando propriamente, mas até no seu estudo, no seu trabalho, em todas as suas relações, isso que você chama de servir a Deus também está lá, também está sendo vivido lá. É isso que o Papa Bento fala. E aí ele fala do corpo, olha só, do corpo se exige muito mais que o simples vestir alfaias e carregar objetos ou coisas semelhantes. É exigido o seu empenho total na cotidianidade da vida. Então, como a minha alma, como que eu posso mostrar que a minha alma é uma alma de Deus? Com o meu corpo expressando os sentimentos da minha alma, né? Então, o meu corpo não serve somente ali na igreja para poder ficar bonitinho com a túnica, com os paramentos, com a sobrepeliz. Não, o meu corpo precisa ser um corpo de Deus também. Então, os meus gestos, e aqui eu vou entrando no assunto já, aqui os meus gestos, as minhas posturas, as minhas atitudes com o meu corpo comunicam o que eu vivo na intimidade com Deus dentro da minha alma, dentro do meu coração. Então, eu preciso expressar muito bem isso com o meu corpo também, com as minhas posturas. Como a Sagrada Escritura fala, né? A boca fala do que o coração está cheio. E o corpo também se expressa segundo aquilo que a alma vive. Segundo aquilo de que a alma está cheia também, está repleta. Se a minha alma está repleta de Deus, então o meu corpo vai se comportar dignamente, não é? E aí, quando eu vestir os paramentos, eu não vou estar lá me vestindo para a missa para poder me amostrar, para poder ser o mais bonito, para poder ser o destaque e sair bem nas fotos, não. Né? Quando eu me visto com um paramento, eu tenho que concordar com aquilo dali, é um revestir-se de Cristo. Eu estou colocando as vestes sagradas. E as vestes sagradas, elas estão tocando o meu corpo, e o meu corpo está tocando as vestes sagradas. Será se o meu corpo eu estou entregando a Deus como algo sagrado também? É isso que a gente precisa pensar quando a gente trata do nosso corpo na liturgia e na vida. É isso que João Paulo II não. É isso que Bento XVI está nos ensinando aqui. Pretende-se do corpo
que ele se torne capaz da ressurreição, ou seja, que se oriente para a ressurreição, que se oriente para o reino de Deus. Que se oriente para o reino de Deus. O meu corpo precisa estar voltado para as coisas de Deus, porque um dia o meu corpo será ressuscitado também, lá no último dia, e se unirá à minha alma. E será que o meu corpo com a minha alma vai para o céu, ou o meu corpo com a minha alma vai para o inferno? Então, desde agora eu preciso me comportar segundo aquilo que eu quero para a minha vida eterna. Eu quero ir para o céu ou para o inferno? Então, as minhas posturas dizem hoje o que eu tenho no coração como vontade para a vida eterna. Então, o meu corpo precisa ser capaz do reino de Deus. Muito bem. Então, tendo essa introdução, como eu disse, teologia, né? Como tendo essa introdução, o que eu quero dizer para vocês? O sentido de nós nos atentarmos para a nossa postura na missa e na vida, né? Mas vamos concentrarmos agora, mais propriamente, nas nossas posturas na Santa Liturgia, tá bom? Então agora nós vamos para o segundo livro. Nessa segunda parte dessa pequena formação, vou falar agora propriamente do nosso assunto, tá bom? Sobre a postura. Pegando aqui o livro Entrarei no Altar de Deus, sobre a postura, o autor começa falando uma frase de Paulo VI, que é o Papa que precedeu João Paulo I e João Paulo II, né? Então, Paulo VI, ele diz assim: talvez vos possa parecer que a liturgia está feita de coisas pequenas, ou seja, atitudes do corpo, genuflexões, inclinações de cabeça, movimentos do incensório, do missal, das galhetas. Ele está dizendo aqui, parece que a liturgia é feita de coisas pequenas, né? Como essas que eu citei. É então que se devem todas as pessoas recordar as palavras de Cristo no Evangelho. Quem é fiel no pouco, será fiel no muito. Olha que coisa. Quem é fiel no pouco, é fiel no muito. Talvez seja pouca uma atitudezinha ali na missa, né? Parece ser uma atitudezinha pequenininha, né? Ah, eu só vou lá levar a galheta para o altar. Ah, eu tenho que levar a naveta com o incenso. Mas se eu for fiel naquilo, se eu fizer bem aquilo, eu vou ser fiel no muito. E esse muito é o amor de Deus na minha vida. Por outro lado, nada é pequeno, então, na Santa Liturgia, quando se pensa na grandeza daquele a quem se dirige. Então, se eu estou levando a galheta para o altar, mas eu estou levando para Deus, eu estou fazendo aquilo dele por Deus, para agradar a Deus, então, aquela atitude não é pequena. E aqui eu lembro de Santa Teresinha. Santa Teresinha diz que nada é pequeno se é feito com amor. Se eu faço aquilo com amor, com devoção, com piedade, eu estou fazendo para Deus, então aquilo dali é grandioso. É grandioso. É uma grande obra espiritual, uma grande obra para Deus, e Deus se agrada muito com isso. Isso é importante, aqui só dando uma pausa, para evitar, sabe, as vaidades, né? Então, se eu estou escalado numa função que eu acho que é menor do que a função do outro, então vou ficar com inveja do outro? Não. Eu vou fazer o meu melhor naquela função que eu estou escalado. Entende? Especialmente se os cerimoniários forem ver essa formação, há o perigo da vaidade entre os cerimoniários. Ah, eu vou ser o cerimoniário principal. Ah, e o outro vai ficar ali quase escondido, não vai aparecer nas filmagens, nas fotos, na transmissão ao vivo da missa, né? Cuidado com a vaidade. Faça aquilo ali por amor a Deus, não faça para se aparecer. Então, toda e qualquer ação litúrgica não está em seu lugar por um mero acaso. Não é um fazer por fazer. Tem um porquê, tem um porém. Tem um porquê, melhor dizendo, né? Pelo contrário, está naquele momento e é daquela forma porque a igreja assim o entende, e não de qualquer outra forma, para que mais facilmente se elevem ao alto os corações ao encontro de Deus. Então, tudo é pensado na liturgia para agradar a Deus
E a igreja sabe o que está fazendo quando determina a forma de se celebrar, a forma de se agir na Santa Liturgia. As orientações são feitas para agradar a Deus e para elevar os nossos corações para o alto. Então, não há motivo para a gente fazer as coisas segundo a nossa cabeça, a nossa criatividade. Eu vou fazer desse jeito hoje, vou fazer de qualquer jeito aqui, vou fazer do meu jeito. Não. Eu vou fazer do jeito que a igreja está mandando, porque ela é a esposa do Espírito Santo, ela é a esposa de Deus, ela é o corpo de Cristo, ela sabe como agradar a Deus. Então a liturgia é o perfeito louvor a Deus, e eu preciso seguir o que está escrito nela. Muito bem. Isso é sobre qualquer postura que nós temos na missa. E as mãos? Como que as mãos têm que estar? As mãos têm que estar juntas. Deixa eu colocar aqui o livro por um momento. Muito bem. As mãos têm que estar assim, ó. Entendeu? Juntas, palma com palma, dedos com dedos, fechados e os dedões cruzados. Entende? Essa é a postura. Mais ou menos nessa altura aqui. Vamos colocar de lado. Assim. Entende? Essa é a postura da mão. Você pode ficar assim de vez em quando se você cansar os dedos. Mas a postura que se pede é assim. Entendeu? Então é para ficar assim, tá? Não é para ficar assim, não é para ficar assim, não é para ficar mexendo o cabelo, não é para ficar arrumando o topete, entendeu? É claro que eu não vou ficar um robô, né? Um robozão e travado, e aí se alguma coisa cair aqui, vou pegar aqui com os dedos juntos e... Não é assim, né? A igreja pede que o gesto seja natural. E qual é o significado desse gesto? Lembra muito a nossa atitude de oração. Quando a gente está em oração íntima a Deus, a gente reza, né? Tem aquelas fotos daquelas senhoras, né, bem piedosas, que rezam assim a Deus, né? E aí, na liturgia, a gente mantém a postura de mãos postas, lembrando a nossa atitude de oração, né? Mãos postas, que também lembram um gesto muito bonito, sabe onde? Na liturgia da ordenação sacerdotal. Quando o sacerdote é ordenado, ele coloca as mãos dentro das mãos do bispo assim, indicando a entrega. Ele não se pertence, ele é o servo. Então, um servidor do altar, ele é servo. E ele está com as mãos assim em oração, também para que signifique a sua devoção e a sua entrega a Deus. É uma atitude piedosa, não é uma atitude qualquer, como o texto ali disse, agora não é pensada de uma maneira aleatória, ela tem um sentido, a posição de oração, de piedade. E aí, se for necessário fazer um outro gesto com uma das mãos, por exemplo, se eu tiver que pegar um objeto com uma das mãos, a outra mão vai ficar na cabeça, no bolso, onde? A mão vai ficar no peito. Entendeu? Se eu tiver que pegar algum objeto, a outra mão vai no peito. Quando eu tiver com as duas mãos vazias, as mãos em oração postas. Entenderam? Então as mãos é para ficar assim. Se uma das mãos estiverem ocupadas, a outra mão vai no peito. Entenderam? Ótimo. Essa é a postura das mãos postas. Mãos juntas. Sobre a reverência, ou seja, as inclinações que a gente faz. Existem duas inclinações. Aqui a gente chama de inclinação de cabeça, né? 3, né? Inclinação de cabeça, a inclinação leve e a inclinação profunda, que ela é mais inclinada ainda, entendeu? Existem regras, né? Existem regras. A inclinação de cabeça, ou seja, uma inclinação sem dobrar os ombros juntos, uma inclinação de cabeça, assim, entendeu? A inclinação de cabeça, ela é feita na liturgia quando se diz o nome de Jesus, quando se diz o nome Jesus ou Jesus Cristo. Agora, quando se diz só Cristo, aí não se faz a inclinação, não se precisa fazer.
Só quando se diz Jesus ou Jesus Cristo. Aí você faz a inclinação de cabeça, entendeu? E quando fala o nome de Maria também. Falou o nome de Maria na liturgia, vênia de cabeça. É o que a gente chama de vênia também, né? Inclinação ou vênia. A vênia de cabeça, assim, inclinação de cabeça, tá? E quando for festa, solenidade ou memória de um santo, está se celebrando lá a memória de Santa Teresinha. E aí fala na liturgia, Santa Teresinha. Aí eu inclino a cabeça também. Entenderam? Então, para o nome de Jesus, para o nome de Maria e para o nome do santo que está sendo celebrado naquele dia, sendo uma festa, uma solenidade ou uma memória. Falou o nome de Jesus, falou o nome de Maria, falou o nome do santo que está sendo celebrado, o que eu faço? Inclinação de cabeça. Entenderam? E a inclinação de corpo, que é essa mais profunda? Vamos entender. Ela se faz para o altar, né? Quando eu passo de frente para o altar, eu faço uma inclinação. Se pede uma inclinação profunda, né? Mas existe, como eu disse, uma inclinação mais profunda ainda, que é quando, por exemplo, o diácono vai pedir a bênção para o padre para poder proclamar o evangelho. Então ele faz uma bênção bem inclinada, ele faz uma inclinação bem inclinada, né? Diante do altar, a gente faz uma inclinação de corpo, entendeu? Inclinação com a parte do tronco e a cabeça juntos, quando passa de frente para o altar. E se eu for me dirigir ao padre que está sentado lá na cadeira dele, o padre ou o bispo, quando eu chego diante deles, eu me inclino também. E quando eu for incensar o padre? Quando eu for incensar o padre, eu também faço uma inclinação, incenso o padre e depois inclino de novo. Entenderam? Essa é a postura. A gente também costuma fazer as inclinações quando a gente vai, como eu disse, né? Vai para o altar, passa de frente para o altar, está diante do altar, ou vai para o altar, eu vou fazer inclinação. Saiu do altar, faço a inclinação e saio. Que momento que a gente faz isso? No ofertório. No ofertório. Vou lá levar o missal. Estou lá levando a estante com o missal. Chego no altar, faço a vênia, deixo o missal, faço a vênia e saio. Entendeu? Vocês podem fazer também, chegar no altar, deixa o missal, faz a inclinação e volta. Porque às vezes quando você faz a inclinação, deixa, depois faz a inclinação e sai, às vezes perde um pouco de praticidade com a liturgia, né? Não que a gente vai fazer as coisas correndo, claro que não. Mas a gente também precisa pensar um pouco na praticidade do movimento, entendeu? Às vezes a gente faz um movimento muito repetido, fica meio estranho também. Então, o que eu sempre ensino, né? Deixou o missal, vai sair do altar, aí deixou o missal lá no altar, mãos postas, faz a vênia e sai do altar. Chegou com a âmbula, né? Tá lá com a âmbula. Deixa a âmbula, faz a vênia com as mãos postas e sai. Entenderam? É assim que se faz. Vamos ver. Se tem mais alguma coisa. Sim. Tem uma parte que aí eu vou deixar como tarefa de casa para vocês, aí para as formações, quando vocês estiverem com o missal, dá uma olhada lá no creio, lá na oração do credo, da profissão de fé. Tem uma rubrica lá que diz, nessa parte, até essa parte, se inclina. E aí essa inclinação também é assim, entendeu? Eu vou deixar como tarefa da formação, quando tiver uma formação presencial, quando vocês tiverem o missal na mão, dá uma olhada lá no credo, entendeu? Lá na parte da oração da profissão de fé. Tem uma rubrica que diz lá, essa parte se inclina até essa parte, entendeu? Vamos ver o que mais. E é isso, entendeu? Então, inclinação profunda se faz diante do altar. Eu chego no presbitério, estou na procissão de entrada. Estou indo, faço a vênia e saio. Subo para o presbitério. No final da missa, quando eu fizer a procissão de entrada, procissão de saída, se vocês fizerem uma procissão de saída
pelo corredor central, né? Ou então, passou de frente para o altar, em qualquer momento. Vênia. Foi, deixou o objeto, vai sair do altar, vênia e sai. Chegou para o padre ou para o bispo, ele sentado na cadeira. Vênia, vai lá, apresenta o turíbulo, ou então fala o que tem que falar com o padre ou com o bispo, vênia e sai. Entendeu? Foi apresentar o missal para o padre. Pronto. Oração do dia. Está lá o coroinha com o missal. Chegou para o padre, vênia, abriu. O padre fez a oração do dia, fechou, vênia e sai. Entenderam? Essa é a parte da vênia. Agora a parte da genuflexão. Como é que tem que ser feita a genuflexão? Vocês sabem o que é uma genuflexão? Genuflexão é aquele ato de dobrar o joelho até tocar no chão, um dos joelhos, né? Então, eu estou em pé, dobro o joelho até tocar no chão. Essa é a vênia. Tem que tocar o joelho no chão, tá bom? Em que momento que se faz isso? Aqui diz que toda vez que eu passo diante do Santíssimo Sacramento, né? Estando lá quando eu chego na igreja, por exemplo, está tendo uma adoração. Eu faço a genuflexão, pelo menos com o joelho, mas se pede de uma maneira mais devota que quando o Santíssimo Sacramento está exposto, a gente dobre os dois joelhos e levante, né? Quando se passa diante do sacrário, vou passar diante do sacrário, faço uma genuflexão e saio. Na hora da consagração, eu ajoelho com os dois joelhos também, né? Agora, por exemplo, na missa, está lá o Santíssimo lá no altar, já a Eucaristia, o padre consagrou a Eucaristia, está lá no altar. Eu preciso passar, né, ali no altar. Se diz que durante a missa eu não preciso fazer a genuflexão diante do Santíssimo Sacramento, né? Eu faço uma inclinação profunda, entendeu? Por que isso? Para facilitar a movimentação, entendeu? Mas eu quero fazer a genuflexão. Vai passar uma vez ali, faz uma genuflexão, ok, não tem problema, né? Mas se fala aqui, não se faz durante a missa, né? Então, eu faço só uma inclinação. Isso para poder, como eu disse, facilitar. E aí é por isso que, nesses momentos, por exemplo, eu vou passar diante do altar. Será se eu preciso passar? Será se eu não posso esperar um momento mais adequado? Porque a gente precisa evitar também esse trânsito, né? Que às vezes é exagerado, às vezes é desnecessário. É por isso que a gente precisa treinar bem a liturgia, né? A gente precisa ensaiar uma liturgia quando é uma missa do Crisma, por exemplo, um sacramento que se celebra poucas vezes, eu ensaio para poder evitar que eu precise ir lá falar com o outro que está lá do outro lado do altar, aí eu volto, aí vou de novo, aí volto. Então a gente tem que evitar esses trânsitos. Além de ser dispersivo, além de você chamar muita atenção, você dispersa o povo e você fica fazendo muitos movimentos, né? E isso não é bom na liturgia. A gente precisa ser discreto na liturgia. Discrição na liturgia. Muito bem. Então, teriam outras coisas aqui, mas já deu meia hora, né? Então, é importante a gente terminar por agora. Então, a gente falou de genuflexão. A genuflexão, então, a gente vai usar mais quando a gente está fora da missa, né? Quando a gente está fora da missa, a gente vai lá na capela do Santíssimo, passou de frente para o Santíssimo, genuflexão. Está numa adoração ao Santíssimo, genuflexão, entendeu? Ao entrar e ao sair da igreja, ao entrar e sair da capela do Santíssimo. A inclinação profunda eu faço, então, diante do altar,
ou diante do padre e do bispo. E a inclinação de cabeça eu faço para o nome de Jesus, de Maria e do santo que está sendo celebrado naquele dia. Ok? Espero que essa formação ajude vocês um pouquinho. E qualquer dúvida, vocês podem, de alguma forma, me procurar, tá bom? E a gente soluciona aí dentro do que a gente pode fazer, tá bom? Espero que vocês se dediquem sempre e cada vez mais, que Nossa Senhora guarde o coração de vocês na pureza de corpo e de alma, que vocês possam servir ao Senhor com alegria, com todo o coração, com toda a mente, com toda a alma e com todo o corpo, todo o nosso ser em entrega amorosa a Deus, que se entrega por nós todos os dias no altar e derrama a sua bênção em cada sacramento. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e sua Mãe Maria Santíssima. Graças e louvores sejam dados a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Amém.